Olá, Shalom, como é que você está? Evangelista Vitor aqui para mais um vídeo. Eu quero falar sobre dons de curar. Pelo menos 4 sinais que temos o dom de curar, tá? É claro que existem diversos sinais, né? Mas eu separei pelo menos 4, a mais comum. O que mais acontece de acordo com a minha experiência e com as pessoas ao meu redor. Então vamos lá? Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o YouTube estar recomendando para as outras pessoas. Então, veja bem, pelo menos 4 sinais que temos o dom de curar. Você já se perguntou isso? Você já se perguntou, será que eu tenho os dons de curar? Será que eu tenho os dons de maravilhas? Então esse vídeo é para te ajudar a tentar te esclarecer, tirar tuas dúvidas, tá? Porque esses sinais acontecem comigo. E esse vídeo aqui é baseado, como eu havia falado, de acordo com a minha experiência e com pessoas próximas que já vivenciaram, já relataram coisas parecidas com o que eu vivo. Então vamos lá. Primeiro sinal, isso não está numa ordem, tá? Mas é um dos sinais, mas vou colocar como se fosse uma ordem, mas não é uma ordem, tá? Então, o número 1 o primeiro sinal é que você tem uma fome e sede, uma atração de fato por curas. Então, esse é o primeiro sinal. Quando eu tenho uma atração, uma sede, um desejo muito grande de cura, para ministrar cura, né? Eu vejo vídeos de cura, né? E quando vejo pessoas sendo curadas, relatos, testemunhos, aquilo arde no meu coração. Então esse é o primeiro sinal que possivelmente eu tenho os dons de curar dentro de mim, certo? Então vamos para o segundo sinal, é uma compaixão. Como assim? Você vê uma pessoa enferma, aquilo te chama atenção. Você tem compaixão por ela. Aquilo de alguma forma te chama a atenção. Você vê um cadeirante, não é mesmo? Um coxo de amuleta, né? Pessoas enfermas em geral, com doenças. Aquilo te chama a atenção. Então esse é o segundo sinal. Quando você vê o enfermo, aquilo te chama a atenção. Você sente compaixão por ela. É como se você sentisse a tristeza dela. Então vá anotando. Vamos lá? Vamos para o terceiro sinal. Você sente fogo ou partes quentes no seu corpo físico. E isso é fisicamente. Você sente isso. Porque os dons de curar, quando ele entra em nós, nosso espírito, é como se ele viesse do nosso espírito e repousasse. Eu não sei explicar, nós não sabemos explicar, só Deus. Mas como se ele estivesse circulando em nosso corpo físico e sentimos fisicamente. E parte do nosso corpo passa a ficar com fogo ou calor, ardência. Ele começa, assim como você recebe esses dons, ele começa na região do abdômen. Quem aqui já sentiu isso? Quem aqui já teve essa experiência? Pode comentar aí, porque isso é muito comum, principalmente para aqueles que são sensíveis. Ele começa no abdômen, você sente 24 horas isso, até quando você não está orando. Você sente isso, né, no abdômen. E quanto mais você recebe dons, porque lembrando que os dons de curar são vários, assim como os dons de maravilhas, está no plural. Então, quanto mais você recebe dons de curar, dons de maravilhas,
maior vai sentir o fogo dentro de você. Esse fogo vai crescendo, você vai começar a sentir nas pernas, nas coxas, nas costas, no peito, nos braços. É assim que funciona, assim que vai funcionar. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo já relatou isso e vivencia isso. E isso é surreal, que eu digo, esse terceiro sinal, eu acho mais incrível que tem momentos que ele chega a arder, ele arde no nosso corpo, dá uma sensação de dor até, calor, a pessoa é até calorenta, né? Eu até brinco com algumas pessoas sobre isso, algumas pessoas sabem disso e a gente fica até brincando, mas isso é incrível. Tá bom? Então esse é o terceiro sinal. E o quarto sinal é muito importante também, é muito comum. Quando você está orando, não importa se é oração por cura, qualquer tipo de oração, quando você ora, a tua mão, a palma das tuas mãos começa a esquentar. É isso mesmo, começa a esquentar, você começa a sentir fogo nela. É tão intenso que se você colocar a mão nas outras pessoas, elas vão sentir a tua mão quente. Se a pessoa encostar na tua mão, elas vão sentir quente. Ou seja, não é algo só do espírito. Ele passa pelo corpo físico também. É muito impressionante. Então, esse é o quarto sinal que você tem os dons de curar. É que sua mão esquenta. Esquenta muito. E dentro desse quarto sinal, às vezes não esquenta. Tem pessoas que sentem formigar nas mãos. O formigamento é tão intenso às vezes que parece que dá choque. Você fica até assim, ó. Dá uma sensação de choque. Tá? Quando você está orando ou ministrando até uma cura, acontece. Tá? Então esse é o quarto sinal. Tá bom? Isso é muito impressionante. Quando as mãos formigas, quando dá uma sensação de choque. E eu posso dizer até mais, eu vou dizer até mais uma. Isso como se fosse um extra, além dos quatro sinais. Então o quinto sinal é quando você está orando também, você sente o seu corpo como eletricidade, como ondas elétricas. Passa pelo seu corpo, você sente o seu corpo físico como se fosse eletricidade, chacoalhar, tremer. Todas as vezes quando você ora, esse quinto sinal é um dos sinais que você tem os dons de curar dentro de você. Agora, você tem que entender o seguinte, você não precisa ter esses 4 ou 5 sinais juntos em você para você ter certeza que tem os dons de curar. Só pelo fato de você ter 1, 2, 4 sinais ou 1, 2, 5 sinais que eu citei para você, já é um dos motivos que você tem o dom de curar. Já é uma possibilidade. Só de você ter 1, 2 sinais, você tem apenas esse desejo por cura, é possível você já tem esse dom de curar dentro de você. Quando você vê uma pessoa enferma, aquilo te chama atenção. É como se parasse tudo e os seus olhos ficassem só nela. Parece que só existe aquela pessoa ali. Você não consegue nem ver mais ao redor. Eu esqueci de falar desse detalhe. Esse é do segundo sinal. Quando você vê um enfermo, é como se parasse tudo, parasse o tempo e você enxergasse somente aquela pessoa enferma ali. Tá? É muito interessante, muito impressionante. E se sua mão esquentar também? Por exemplo, às vezes não acontece nada disso, mas quando você ora, tua mão esquenta ou sente formigamento. É um dos sinais que você tem os dons de curar. Ou quando você ora, você sente como se fosse ondas elétricas no corpo. Então é um dos sinais também, tá bom? Eu espero ter te ajudado nesse vídeo para esclarecer a sua dúvida sobre se você tem ou não, de fato, os dons de curar.
Agora eu quero te falar uma coisa muito importante. Não adianta nada você ganhar um carro. Vamos supor que você ganhe um carro, sendo que você não sabe dirigir. O que adianta eu ganhar um carro e não saber dirigir? É a mesma coisa que acontece quando você ganha os dons de curar, mas você não sabe como operar. Não é simplesmente você ter o dom e sair operando aí. Pode acontecer até aleatoriamente, mas não vai ter sempre o resultado. Você tem que aprender a como operar. Eu quero ser útil na tua vida. Através da escola Filhos em Chamas, eu disponibilizo ali 20 aulas online para te ajudar a entender sobre os dons de curar, para você aprender a operar toda hora. É impossível assistir essas aulas, participar desse treinamento e não aprender ou não conseguir curar pessoas, pelo menos uma dor de cabeça. Você vai sair dali operando isso. É possível, sim. É através do conhecimento que podemos operar também. Então deixa eu ser útil na tua vida. Se você quiser saber mais sobre essa escola, o link está na descrição desse vídeo. O link aí, você clica aí no link da administração da escola e ela vai te encaminhar para o curso. São 20 aulas gravadas, tá bom? E tem a presencial também. A presencial você fala diretamente comigo, tá bom? Espero ter ajudado você nesse vídeo, tá? Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, para que eles sejam edificados, ter suas dúvidas esclarecidas. Deus te abençoe e grande abraço.